Olá, sou a professora Meire e sejam bem-vindos à nossa semana de formação, que está sendo promovida pelo AME e oferecida aos professores da rede municipal. Eu vou compartilhar com vocês na minha tela, para ficar mais fácil o acompanhamento do estudo, tá? Então, eu vou ficar aqui no cantinho e aí a gente vai conversar. Bom, a semana de formação tem o título Educação Especial Inclusiva. Eu vou me apresentar, para quem ainda não me conhece, vou contar um pouquinho da minha trajetória dentro da educação especial. Bom, eu sou formada em pedagogia, com habilitação em deficiência intelectual, eu tenho pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional. A minha experiência profissional começou na PAI, eu trabalhava de manhã com os alunos na parte de escolaridade, e esses alunos, à tarde, eles ficavam na oficina profissionalizante. Eu também dei aula no normal superior, com algumas disciplinas sobre educação especial. Na rede estadual, eu me efetivei como PEB2 na classe especial, que nos anos 2000 se transformou em sala de recurso. Também fui assistente técnica pedagógica da diretoria de ensino de Jaú, responsável pela educação especial e pelo ciclo, em um tempo fiquei no ciclo 1. Nós atendimos as escolas de Jaú e de toda a região. Naquela época estava assim, começando o processo de municipalização. Depois, quando municipalizou Jaú, eu fiquei 7 anos em Mineiros, 5 ainda no regime estadual e 2 municipalizada. Hoje eu sou professora aposentada da rede estadual, tá? Em 2008, eu ingressei na prefeitura como PEB2, numa sala de EEE, Escola Estadual, Educação Especial Exclusiva, tá? Então, trabalhei no ENEAS e no PABA. Hoje, eu sou a professora titular do AEE, da escola EMEF Antônio Valdomiro de Oliveira, situada lá no Maria Luísa. E de 2016 a 2019, eu atuei como psicopedagoga nas EMEFs Alvarina e também lá no Valdomiro, tá? Então, toda a minha experiência profissional foi dentro da educação especial. Esse ano eu completei 34 anos nessa área. Eu dividi o nosso estudo em 5 temas. Eu vou falar sobre a sociedade inclusiva, o conceito histórico, a evolução histórica, a educação inclusiva, né, o conceito, o AME como sendo o departamento mediador dessa inclusão, o AEE como sendo um recurso da educação especial e a consultoria colaborativa, que é uma prestação de serviço entre a educação especial e a educação do ensino comum. Então, eu vou começar falando um pouquinho da história, tá? A evolução. A inclusão, ela não começou de um dia para o outro, né? Elas são movimentos sociais distintos que são caracterizados em 4 momentos. O primeiro momento é a Idade Antiga, antes do cristianismo, que é denominada de exclusão. Então, é quando as pessoas com deficiências e ou diferenças eram perseguidas, punidas ou até mesmo exterminadas pela sociedade. Se a gente olhar aí a gravura, a figura, né, representa a sociedade fechada, as pessoas fora, né, e era uma rejeição total, tá? Elas não tinham direito a nada, né? Totalmente rejeitadas. Elas eram perseguidas porque elas eram consideradas demoníacas, né? Castigos. Então, havia até em algumas comunidades que quando a criança nascia
com alguma deformação física, elas já eram mortas, elas não tinham nem direito à vida. Depois, no segundo momento, na segregação, que já na Idade Média, que nós estamos no cristianismo, esse processo, né, essa forma de matar, de castigar, foi considerada pecado. Então, iniciou-se o modelo caritativo. Segregação. As pessoas com deficiência eram mantidas isoladas e atendidas por caridade ou assistencialismo. Então, se a gente for olhar aí na gravura, foi feito praticamente um mundo à parte. Elas ficaram fechadas, né? Onde foi que surgiu os asilos, os hospitais psiquiátricos, e também a gente vê na literatura a denominação assim, casas de não normais. Então, esse modelo caritativo, essas pessoas precisavam ser cuidadas, né? Precisavam fazer, geralmente eles eram protegidos pela igreja, então era uma caridade que a igreja fazia, em relação a eles, em relação a esse assistencialismo, mas muitas vezes de qualidade, não tinha qualidade, eles eram maltratados e acabavam sendo, assim, esses lugares que eles ficavam, como se fosse uma prisão, porque eles não teriam mais retorno ao convívio social. E muitas vezes eles levaram rótulos, né, de loucos. Num terceiro momento, na integração, passou-se do modelo caritativo para o modelo médico. O deficiente, né, o diferente, acabou sendo considerado doente. Já esse período na Idade Moderna foi assim, mais ou menos de 1940, por aí, 1950, foi nessa época aí. Então, a integração foi um período em que o sujeito com diferenças está em um processo de adaptação, treinamento e normalização. Então, se o sujeito está doente, ele tem que ser cuidado, ele tem que sarar, tá? Então, nesse modelo de pensamento, muitas coisas na medicina surgiram e se aperfeiçoaram, tá? Então, foi um momento de uma revolução, assim, da área médica muito importante. Então, nós temos, assim, duas situações históricas que contribuíram muito para essa evolução. A primeira foi a Segunda Guerra Mundial, que muitos soldados, né, ex-combatentes, ficaram mutilados. Então, as pessoas não eram deficientes, elas se tornaram deficientes. Com essas pessoas mutiladas, o avanço na questão dos recursos assistivos, como as bengalas, as próteses, a cadeira de roda, né? Houve também a necessidade da criação, né, de aperfeiçoamento de algumas profissões de reabilitação, como a fisioterapeuta, a fono, a TO, tá? Essa questão dos mutilados, né, das pessoas que se tornaram deficientes, foram os primeiros momentos de reivindicações durante a sociedade, porque você percebe pela figura que eles estão na sociedade, eles estão integrados na sociedade, mas eles ao mesmo tempo estão excluídos, eles não têm acesso aos bens que a sociedade dispunha na época. Então, começou-se já os primeiros movimentos de reivindicações. Outro fato importante que aconteceu nessa época foi quando a medicina conseguiu separar o que era doença mental e deficiência mental. A doença mental está ligada à área da psiquiatria, das psicoses, das neuroses, né? Geralmente as pessoas fazem uso de medicação constante, né? Para sempre, né? Então não tem nada a ver com a deficiência mental. Por isso que essa situação de fazer a pessoa ser treinada, adaptada, para ela ficar, assim, vamos dizer, para ter uma normalização, não dava conta.
porque sabemos que essa condição, muitas vezes, é irreversível. Então, o que aconteceu? Os movimentos sociais, as associações, os pais começaram já a questionar essa situação, e foi até mais ou menos 1990, fim de 80 e pouco, até 90, essa situação de integração. Já no quarto momento, né, que é o que nós estamos vivendo, que é a idade contemporânea, temos a inclusão. Então, a inclusão passou-se para o modelo social, quando as pessoas com deficiência já convivem na sociedade de forma igualitária, respeitosa e acolhedora. Então, não é mais a pessoa que precisa se normalizar para usufruir os bens da sociedade. É a sociedade que tem que mudar, dar acesso às pessoas deficientes para que elas possam usufruir do que a sociedade lhe oferece. Então, quando a gente fala, né, uma sociedade de forma igualitária, respeitosa e acolhedora, parece uma utopia, né? Mas nesse momento já temos assim situações, ações já positivas, e nós estamos caminhando, né? A inclusão é nós que somos protagonistas, nós que estamos escrevendo a história nesse momento. Então, não está fechado, né? Ainda nós estamos em construção. Muito bem. Eu coloquei aí essa mudança de paradigma, né, do modelo médico que seria negativo no modelo social positivo. Por quê? Nós ainda ficamos muito presos nessa situação do deficiente como doente, incapaz, que precisa ser cuidado, né? A gente fica muito, assim, o foco fica muito na limitação dessa pessoa, né? E o modelo social é quando a sociedade elimina as barreiras, né? Para que as pessoas com deficiência tenham acesso à saúde, à educação, ao emprego, lazer. No caso aqui, eu coloquei, né, o cego, que tem acesso a andar numa rua que tem a sinalização, sem a ajuda do outro, né? O telefone também, que é um serviço que o surdo pode se utilizar, o ônibus adaptado também, para o cadeirante ir e vir, né? Ter a liberdade, e o deficiente mental com a oportunidade de trabalhar, né, para ter uma autonomia. Então, o modelo social é quando a sociedade elimina as barreiras. Então, nós vamos ver aqui, né, que a sociedade inclusiva é um movimento mundial, não tem mais volta, é daqui para frente, né, e a inclusão pode ser definida como um conjunto de meios e ações que deve acolher o indivíduo em sociedade, não apenas no ambiente escolar, mas sim em todas as esferas. Então, nós temos que ter bem claro que é um movimento maior do que só o escolar, o que acontece dentro da escola, né? E a sociedade inclusiva, ela deve eliminar as barreiras e oferecer oportunidades para os excluídos, por questões de condições econômicas, origem, gênero, orientação sexual, cor, religião e deficiência. Eu coloquei a deficiência, por último, de propósito. Por quê? Quando a gente fala de inclusão, já em primeiro momento a gente pensa nos deficientes. Eles também fazem parte, né? Mas, além deles, tem todas essas minorias também que precisam ter oportunidade, ter acessibilidade dentro da sociedade. Então, como foram os deficientes os primeiros a fazer os movimentos de reivindicações, né? Acaba-se ficando mais assim presente a presença deles nesse processo de inclusão do que as outras minorias, tá? A sociedade, nós temos que eliminar os preconceitos, né? Diga não aos preconceitos, celebração das diferenças,
ame o próximo, se não conseguir, ao menos o respeito. Então, essa figura aí mostra bem a diversidade de todos. Todos somos cidadãos de direitos e obrigações, somos pessoas que temos a nossa individualidade, as nossas diferenças, a nossa história, aí as nossas necessidades, né? Todos individuais. A ONU, a Organização das Nações Unidas, elas vence, assim, nos últimos, a partir de 1980, por aí, muito preocupada com essa questão social. Então, de vez em quando, ela chama lá os países, lá eles fazem as conferências, as reuniões, e meio que cobra dos países políticas públicas que façam acessibilidade, que integrem as minorias dentro da sociedade. Então, em 1980, não me lembro o ano, ela lançou a campanha da Pessoa Internacional da Deficiência. Em 91, surgiu o conceito de sociedade inclusiva. Então, a gente, assim, é difícil a gente pensar que ainda há lugares no mundo que a mulher não tem acesso à educação. Então, a gente percebe que muita coisa ainda, né, precisa ser feito. Muitas ações, iniciativas já estão em andamento, já aconteceu, mas ainda temos muita coisa para escrever na história, né? Aí nós falamos, já que nós estamos numa sociedade inclusiva, né? Na sociedade inclusiva, o sujeito é de direito. Então, a nossa Constituição Federal, ela garante a todos os cidadãos, sem exceção, todos os direitos sociais, tá? Então, como nós temos as nossas obrigações dentro da sociedade, nós também somos sujeitos de direito. Existe, assim, um vasto aparato legal, muitas vezes fica só na lei, né? Porque a nossa cultura é muito só lei, não só na parte de inclusão, mas em outras situações também, né? Não há penalidade para quem não cumpre. Então, mas aqui a minha intenção não é essa discussão. Ah, tem lei, mas para que tem lei se não serve para nada? O meu objetivo aqui é para mostrar iniciativas que já foram feitas, algumas, né? Porque tem várias. A gente poderia até fazer um outro estudo mostrando tudo. Algumas iniciativas já que existem, alguns avanços, alguns progressos, mostrando as pessoas, as minorias como sujeitos de direitos. Então, ali tem o símbolo da acessibilidade, que é da ONU, foi criado em 2015, que representa a harmonia entre o ser humano e a sociedade. Temos aí também a lei do atendimento prioritário, né, um grupo de pessoas, há pessoas que estão com uma situação permanente, né, que precisa desse atendimento prioritário, e há situações também que nós precisamos desse atendimento que não é permanente, por exemplo, ali, né, a mobilidade reduzida, você pode quebrar o pé, você pode fazer uma cirurgia, você necessita de uma muleta, de uma cadeira de roda, e você tem acesso a ter esse atendimento prioritário. A mesma coisa que a gestante, a lactante, o obeso, já o autista, o deficiente físico e o idoso já é uma situação mais permanente. Nós vimos aí que a questão do atendimento para o autista é recente, né? Os pais têm muita força nessas reivindicações sociais, de inclusão, eles se unem, eles vão à busca dos seus direitos dos seus filhos, então é importante essa representatividade dos pais nesse contexto inclusivo, tá? A gente encontra, né, essas placas de atendimento como chama? No transporte, filas de bancos, filas de supermercado, estacionamento, então acaba ajudando
a pessoa numa situação de ser priorizadas. Temos também a lei de cotas de ingresso nas universidades, negros, pardos, índios, quilombolas e estudantes da rede pública. Também é um acesso a um dos serviços da sociedade, que é a educação. Temos também ali a lei de reserva de vagas, de inclusão no mercado de trabalho das pessoas deficientes, e o concurso público também, né? Já oferece vagas para as pessoas. Aqui eu coloquei um símbolo que também é mais ou menos recente, que é o símbolo internacional da surdez no trânsito. Então, se você vê esse símbolo no carro, significa que o motorista é surdo. E as escolas também têm uma lei que elas foram obrigadas a dar acessibilidade na hora de fazer a comunicação para o surdo tirar a carta, tá? Então, teve-se que ter, sim, a linguagem de sinais, para que ele, a Libras, né, para que ele conseguisse entender o processo de tirar a carta, né, existe toda uma metodologia lá na autoescola, então elas foram obrigadas também a se organizarem. Temos aqui a oferta de produtos, aqui eu acabei colocando, exemplificando com a Natura, que já está preocupada nesse sentido, assim, de atender todas as pessoas, respeitar as diferenças individuais nos produtos, então, para cabelo, para pele, para homem, para mulher, né? Então, a oferta de produtos, nós vemos que já estão, assim, tem bastante iniciativa. Quando a gente fala da lei, são um aparato legal, é uma coisa obrigatória. Quando a gente fala aqui, que nem da Natura, nesses outros que eu vou falar, são ações inclusivas que não precisam de lei, são concepções que todos fazem parte, né? Então, temos ações sem precisar de lei e temos ações com a lei, tá? Mais formatizada. Temos aí a moda também, que ela está preocupada com as minorias, com a diversidade, temos moda gospel, moda gótica, plus size, então ela já vem também nesse movimento, pensando na individualidade. Temos ali a obra de arte, né? No caso, é uma obra uma réplica de um quadro, que o cego está através do tato, né? A obra é em alto relevo, com texturas diferentes, ele está, vamos dizer assim, vendo, né, o que o autor, o que o artista está querendo nos passar, e ele vai formando a concepção dele, como a gente também que vê. Nós, quando a gente vai no museu, a gente vê uma obra, cada um interpreta do jeito que sente, que vê, e assim que é o bonito da arte, né, da cultura. Então, os museus, principalmente os museus maiores, das cidades maiores, eles estão sempre muito preocupados com essa democratização da cultura. Então, além da obra inclusiva, que ela faz réplicas, né, de esculturas, de maquetes, de quadro, existe também os recursos de audiodescrição, onde há uma gravação que vai sendo descrito como que é a obra, tá? É uma descrição. Existe também o tour orientado, que tem um mediador que faz o passeio pelo museu e vai também ajudando o cego vamos dizer assim, ele já não faz uma autodescrição tão pontual como os recursos de áudio, mas ele também ajuda o cego nesse momento da exposição, tá? E embaixo eu coloquei a história em quadrinhos dos personagens do Maurício de Souza, porque o Maurício de Souza, ele é um cartunista, assim, muito preocupado com as questões sociais.
O gibi dele explora, assim, muitas coisas, contextualiza muitas coisas em relação à sociedade. Então, ele fez aí 8 personagens, todos eles são, são como se diz, são pessoas, né? Ele se inspirou em pessoas reais, né? E são assim, dentro das histórias, muito atuantes, participativos. Em nenhum momento eles têm a sua limitação, a sua condição, a sua limitação atrapalha nas histórias. Eles se socializam muito bem com os outros personagens, né? Então, nós temos aí embaixo o Edu, que acho que é o mais recente, que ele tem distrofia muscular. Temos o Humberto, que é o surdo, aí a Vitória e o Igor, que são soro positivo, o Luca, cadeirante, a Tati, síndrome de Down, a Dorinha, cega, o André, o autista, e o Ramir, o amigo de muleta. Então, a gente percebe que o Maurício de Souza, ele, assim, se preocupa muito com essa questão social. E nós, enquanto professores, enquanto adultos, que somos responsáveis pelas futuras gerações, utilizar essas histórias com as nossas crianças é muito importante, porque nós vamos, através do lúdico, através dessas situações que os personagens vão vivendo, nós vamos criando a identidade inclusiva dos nossos alunos, né? Nós somos formadores de pessoas através dos nossos modelos, através das nossas posturas, através da nossa fala. Então, eu acho muito interessante trabalhar em sala de aula, né? Eu sei que muitos já trabalham essa questão, além de ser um gênero textual que a gente trabalha bastante, aproveitar esse rico, né? Esse vasto repertório com Maurício de Souza para a gente colocar em nossa sala de aula. Muito bem. Aí a gente vai para a educação inclusiva, tá? A inclusão começa quando você sai da zona de conforto e busca conhecer o aluno. Tá? Então, olha lá, a professora entrando no mundinho do aluno. Aí eu coloquei 2 situações que representa realmente quando a gente consegue fazer um processo de inclusão, né? E quando a gente não consegue, lá o emoji negativo e o emoji positivo. Quando a gente fica preso a uma situação como todo o mesmo objetivo, a mesma comanda, a mesma situação para todos de uma mesma forma, significa que a nossa concepção não é inclusiva. Por quê? A escola inclusiva, ela é aquela que garante qualidade de ensino a todos os seus alunos, respeitando a sua diversidade, de acordo com as suas potencialidades e necessidades. Então, quando você vê essa primeira frase, aprove amanhã, veja bem, ouça e olhe. Na verdade, a postura, né, desse professor representa o quê? Ele não está preocupado com a diversidade que ele tem dentro da sala dele, né? Ele ainda não entendeu, vamos dizer assim, não que ele esteja preocupado, ele não entendeu ainda uma diversidade entre a população da sua sala, e ele também não está atendendo às necessidades, né, mais pontuais que existe lá. Então, isso ainda é um conceito de uma escola que integra, tá? Mas que ainda precisa um caminho para incluir. Aqui do lado, nós temos uma situação de aprendizagem da professora, cantando uma música de festa junina, onde ela tem os alunos com as suas diversidades, né? Os alunos, dentro desse grupo de alunos, ela tem um cego e um cadeirante, que ela precisou repensar essa postura dentro dessa situação, nessa sala de aula. Por quê? Ela tem que fazer o quê? Se ela está
numa concepção e que nós temos que atender às necessidades, né, para ser uma escola de qualidade a todos, ela vai ter que fazer alguma adaptação nessa proposta que ela está querendo desenvolver, tá? Então, ela vai fazer uma flexibilização. Na verdade, o objetivo dessa situação é cantar e fazer o movimento de rotação, fazer o movimento de roda, tá? Então, o que que ela fez? Ela colocou do mesmo jeito, só que ela só mudou o movimento. De vez eles rodarem, eles vão para frente e eles vão para trás. Então, todos se beneficiaram dessa situação de aprendizagem. Os objetivos dela, que era, com certeza, uma atividade lúdica, uma atividade de eles, vamos dizer assim, se aproveitarem, né, da música. Eu acho que também é isso, eu interpreto desse jeito, tá, gente? Então, eu respeito também quem não veja, não consiga entender desse jeito, mas o aluno com a cadeira, o cego não teria tanta necessidade de flexibilização, porque dentro dessa situação, mesmo a rotação de rodar, ele conseguiria. Mas o cadeirante, ele vai fazer movimentos, né? Só que de vez o movimento de rodar, ele vai com os bracinhos para frente e para trás. E aí todos se beneficiam, e até é uma situação diferente para as crianças, né? Nossa, vamos brincar de roda? Vamos, mas nós vamos brincar de roda com um sentido diferente, para frente e para trás. Então, essa é a concepção de uma educação inclusiva, né? Pensando que ali tem alguém que precisa de alguma coisa, alguma metodologia, alguma flexibilização, alguma situação, algum olhar, alguma palavra, N coisas um pouquinho mais individuais, respeitando a todos, tá bom? Então, a educação inclusiva é uma nova visão da educação, né? É a visão, né, da igualdade e qualidade. Então, como a sociedade inclusiva, a educação também, não só os deficientes, mas todos fazem parte, ela é um processo maior. Então, lá, a inclusão escolar destina-se para alunos sem deficiência e alunos com deficiência. A inclusão escolar é obrigatória por lei. Sim, os alunos sem deficiências, eles têm, né, o Estatuto da Criança, né, nos lembra que toda criança tem direito à educação, ter acesso à escola. Também nós temos, quando termina a escola, ele tem direito até o ensino, ensino básico, né, até o ensino médio. O ensino já superior é opcional, assim também como o deficiente. O deficiente também tem direito, a lei fala, né, preferencialmente nas classes regulares, e também ele tem na lei para terminar, tá? Agora, quando que vai terminar? Aí é cada caso um caso. Existe a terminalidade específica, onde o aluno completa um ciclo, essa terminalidade, ele recebe uma certificação com as habilidades que ele desenvolveu. Não é um diploma, tá? É uma certificação com as habilidades que ele desenvolveu no tempo que ele que ele frequentou a escola, quais foram as potencialidades, o que ele conseguiu atingir. Geralmente, a terminalidade é dada para alunos com deficiência intelectual, né? Por quê? Muitas vezes o aluno precisa fechar um ciclo, né? Principalmente quando ele já tem uma certa idade, a gente sabe que eles amam ir para a escola, mas a necessidade depois, quando eles vão para a vida adulta, é um outro tipo de atendimento. Então, a gente percebe que o aluno com deficiência, vocês podem me perguntar assim, nossa, Meire, mas todo aluno tem que ficar na sala regular? Não,
é caso a caso. Há alguns indivíduos deficientes que se beneficiariam mais com um atendimento da escola, de uma instituição, da escola especial. Então, a educação especial, a educação inclusiva, né, é caso a caso, tá? É muito individual. Outro, vamos continuar. Inclusão escolar necessita de espaço físico adequado, também, né? Nós sabemos que nós somos privilegiados na nossa cidade, no nosso estado, temos escolas bem estruturadas, mas sabemos que no Brasil todo temos escolas que não têm o espaço físico totalmente inadequado. Então, tanto as crianças com deficiência sempre precisam, sim, de um lugar, né, digno para estudar. Já com os deficientes, nós precisamos ter alguns recursos, né? No caso, assim, rampas, banheiros adaptados, não só para os deficientes, né? A gente pode ter uma situação que, por exemplo, uma pessoa que esteja grávida, uma professora que precisa de vez subir um lance de escada, ela pode se utilizar do elevador. Hoje sabemos que muitas escolas acabam tendo elevadores, como não dá para colocar no prédio, né, no mesmo corpo do prédio, é colocado ao lado, depois tem uma passagem que faz essa união. Então, muitas vezes, a acessibilidade é aquilo que eu falei. Há alguns momentos que são pessoas que vão ficar para sempre, mas em alguns momentos nós poderemos nos usufruir dessa questão do espaço físico, né? Também temos a inclusão escolar, exige professores capacitados, com certeza, né? Nós sabemos que no Brasil há pouco investimento na educação, então a nossa formação é muito falha, tem cursos que nem se fala nada de alunos com deficiência, nada de inclusão, nem o conceito se passa, simplesmente não tem nada, tem alguns que são superficiais, e muitas vezes isso não dá dando conta, né? Porque só você se formar em relação ao seu conteúdo, né? A gente não consegue dar conta da demanda que vem vindo. Então, também na lei, as políticas públicas são, né, tanto federal, municipal como estadual, a Constituição obriga a eles nos capacitar, a fazer cursos de formação, para que a gente tenha ferramentas adequadas para esse momento que nós estamos vivendo. Então, também é uma forma da gente reivindicar, né, capacitação, tá? Então, a inclusão escolar é um tema polêmico e muito discutido atualmente. Muito discutido mesmo. Então, é muito complicado, porque às vezes você vê um ponto de vista, né, um argumento de uma pessoa a favor, fala assim, nossa, tem razão, ela tá, é isso mesmo. Aí, de repente, você vê o argumento de uma pessoa que não é a favor, que questiona, aí você fala assim, nossa, é verdade, ela tem razão. Então, fica assim, nós estamos, é polêmico mesmo, tá? Mas nós estamos aí construindo esse momento, né? Não tem receita pronta para uma educação inclusiva, não. A inclusão escolar diferencia-se, confunde-se com a integração também, né? A integração, ela se baseia, assim, na normalidade. Então, é uma inclusão, assim, parcial. Muitas vezes o aluno está naquele processo, ele está naquele ensino, naquele sistema de ensino, mas ele não está usufruindo daquilo que ele poderia usufruir, ele não está se desenvolvendo por alguma questão que não está sendo respeitada, esse acesso para essa evolução dele. Então, a integração, assim, vamos dizer, é uma inclusão parcial. Tá? Inclusão escolar propicia conviver com as diferenças, graças a Deus, né? Somos todos diferentes e aprendemos com o outro. As diferenças existem, elas devem ser respeitadas, não devem ser rotuladas, e aí o que faz, né, toda a diferença numa sociedade.
tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o AME como mediador desse processo de inclusão dos nossos alunos, tá? Então, o AME, ele é formado por uma equipe que eles fazem avaliação, intervenção, orientação, consultoria colaborativa, estudos e atualização da própria equipe. Então, o AME vem, um movimento de políticas públicas preocupada com a inclusão do deficiente na rede regular. A equipe é a gestora Aline, a psicopedagoga Maria Beatriz, as psicólogas Renata e Janaína, as fonos, a Raquel e a Régia, e o professor especialista em educação especial inclusiva, o Estevão. O Estevão, ele vai trabalhar com os alunos cegos da rede. E também a Paula vai trabalhar com os alunos surdos. Isso é muito importante, dividir por área as AEs, a educação especial, porque cada um é especialista, né, na sua área de conhecimento. Muito bem. Então, aí, dentro da educação inclusiva, nós temos a educação especial, tá? Então, a concepção da educação especial é totalmente inclusiva. Só que, às vezes, a gente confunde um pouco o que é uma com o que é outra, né? Acha que uma é sinônimo da outra, por quê? A educação especial, ela é uma modalidade de ensino, que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, e realiza o atendimento educacional especializado. Então, ela é uma modalidade como o EJA, como o ensino técnico, como o ensino à distância, tá? E ela pode ser oferecida nas escolas comuns, como também nas escolas, ela está presente, melhor, nas escolas comuns, como nas escolas especiais, nas escolas públicas e nas escolas particulares, tá? Então, ela perpassa por todos os níveis, desde a educação infantil até a educação superior. Ela está presente em todos os momentos, tá? Eu fiz aqui uma linha do tempo da educação especial, como a escola está dentro de uma sociedade, e a sociedade passou por todos aqueles momentos históricos, a educação também passou, né? A educação também fez parte daqueles movimentos. Então, eu coloquei desde a exclusão até a inclusão, o que nós encontramos aí nesses períodos. Então, da exclusão, até um pouquinho exclusão e segregação ali, né? Foi onde foi construído, não, quando foi formado, né? As institucionalização, que foram as escolas especiais, né? A APAE, a criação de escola de surdo, de escola de cego. A ACD também foi nessa época aí. A ACD não é escola, mas como é um lugar de reabilitação, né, eu só coloquei para ilustrar. Bom, o ensino, né, muitas vezes era em casa, né, as pessoas com condições econômicas favorecidas tinham um professor, né, que fazia esse ensino domiciliar, né. Então, as escolas foram criadas nessa época. Os alunos deficientes ficavam lá. Já no processo de transição entre a segregação e a integração, o princípio foi a normalização e foram criados serviços. Então, nós temos lá, foi dividido em classe comum e classe especial. Então, o aluno que não tinha deficiência ia para a classe comum e o aluno com deficiência ia para a classe especial. Eu iniciei a minha carreira nesse momento aí, tá? Na classe especial. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como era a classe social, para
Não para assim, para me vitimar, não, mas para vocês verem como já houve uma evolução em relação a isso, né? Então, a classe especial, ela era uma classe que geralmente ficava assim num espaço pequeno, porque nós tínhamos poucos alunos, então ficava no canto, em algum canto da escola, era meio arranjado o espaço físico, tá? Gerava curiosidade, gerava medo, os alunos passavam, acho que muitos de vocês já estudaram em escolas que tinham classes especiais, né? E sempre houve, assim, essa curiosidade, né? De entender o que era aquilo lá, o que aquele monte de criança, né? Será que eram loucas? E havia sim, por quê? Porque nós não fazíamos parte assim, da escola, tá? Meus alunos praticamente não eram chamados para nada, a gente ficava muito à mercê do conceito da diretora, se a diretora tinha uma concepção assim, mais de integração, ótimo, a gente tinha algumas iniciativas, se não tinha, a gente ficava ali quietinho. E também, naquele tempo, gente, as crianças deficientes, dependendo também da diretora, nem chegava a pedir matrícula, porque sabia que ia ser negado, já ia direto para a instituição, tá? Então, a postura da direção era assim, muito forte naquela época. Se você fosse um professor que não desse trabalho, se os seus alunos também não dessem trabalho na escola, a classe ficava aberta. Se você era uma pessoa que não estava dentro do que a diretora queria, ela fechava a classe. Então, abria-se e fechava a classe assim com maior facilidade. E também pela classe especial ser assim, muito heterogênea em relação à clientela, né, a gente imaginava assim, era todos os deficientes. Não, era todos os deficientes, era todos os problemas de comportamento e era todos os problemas de aprendizagem. Então, a escola tinha uma quantidade grande de alunos com problemas de aprendizagem, abria-se classe especial, tá? Eles ficavam lá, eles eram, vamos dizer assim, educados até eles ficarem prontos para retornar na classe comum, tá? Aí, para fazer esse retorno, já existia um rótulo, né? Esse aluno foi da classe especial. Nossa, se ele for na classe especial, ele tem 3 problemas. Ou ele é deficiente, ou ele dá muito problema de comportamento, ou ele não sabe nada. Então, quando eu tive alunos com dificuldade de aprendizagem, que se alfabetizaram comigo, eu tinha que fazer, até por responsabilidade social mesmo, né, de pôr esse aluno de volta na classe comum, eu tinha que ter muito cuidado. Eu sempre escolhi uma professora com perfil, eu sempre tinha que mostrar realmente o que o aluno já fazia, para dar credibilidade para ele voltar, tá? Quando eu falei do espaço, que a gente ficava assim em arranjos, olha, eu dei aula em consultório dentário, eu dei aula em cantina de escola, eu dei aula junto com os professores, com o depósito do que se guardava lá na escola, junto com o professor, com a sala do professor de educação física. Então, assim, era muito engraçado. Eu fui ter uma sala, assim, bonitinha, que nem no mesmo corpo da escola, no mesmo espaço físico, igualzinho às outras professoras, em 1987, quando eu fui para Mineiros. Eu ingressei em 1986, tá? Eu fiquei todo esse período assim, onde dava, colocava a classe especial. Então, eu gosto de relatar isso para mostrar que muita coisa já foi feita, tá? A gente tem, sim, ganhos, né? Então, eu sou muito positiva, eu sempre estou pensando para frente. Então, houve, sim, bastante progresso nesse sentido, né? Aí, a inclusão, nós já temos os suportes, né, a concepção de uma escola inclusiva para todos, e temos a sala de recursos, como
o aluno agora não é mais só da professora da classe especial, ele é de toda a escola, né? Ele faz parte todo do contexto escolar. Aqui temos a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa parte da Política Nacional, ela cai sempre em concurso, tá? Às vezes já chegou até a cair em concurso que não era da educação. Então, eu vou ler para vocês. O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferem-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa ou suplementa a formação dos estudantes, com vistas à autonomia e à independência na escola e fora dela. Então, é muito importante isso, a gente, dentro da educação, das salas de recursos que trabalhamos com os alunos deficientes, a formação com autonomia, independência na escola e fora dela. Porque os nossos alunos, né, vão crescer, então a gente tenta construir uma autonomia para que ele consiga viver o mais plenamente sem o outro adulto cuidando dele, tá? É isso que a gente fala do currículo funcional, é onde o deficiente, né, mesmo o deficiente mental, que é o que acaba tendo menos independência na vida adulta, o quanto a gente conseguir fazer ele ser independente, porque os pais não vão ser eternos, então eles vão, mesmo se ele precisar ser cuidado por outras pessoas, há situações que ele precisa ter uma autonomia. Então, a educação especial, ela vem muito com esse objetivo, né, de fazer o deficiente ter autonomia e independência na escola e fora dela. Aqui temos a função do AEE, né, o atendimento educacional especializado. Então, o atendimento educacional especializado ele é um recurso da educação especial. Aí, né, está repetindo lá o que a lei fala, mas né, mais simplificado. Identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidades que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. O atendimento educacional especializado, ele tem dois ambientes, que são as salas de recursos multifuncionais e o Centro de Atendimento Educacional Especializado, que pode ser criado tanto na rede pública como na particular, e ele não tem fins lucrativos. Mas aí você vai falar assim, nossa, qual é a diferença, então, do AEE e das salas de recursos multifuncionais? Na verdade, a minha sala, né, seria a denominação sala de recursos multifuncionais, é o espaço físico. O atendimento educacional especializado é o recurso que a educação especial disponibiliza para que ocorra o processo de inclusão e de atendimento aos alunos, né, para que eles tenham plena participação no ensino regular, né, considerando as suas necessidades específicas. Aí eu tenho, para quem é, né, as salas multifuncionais, quem se usufrui desse serviço do AEE? Então, as deficiências física, intelectual, sensorial, que é o cego, o surdo e o surdo-cegueira. Os transtornos globais de desenvolvimento, que são as síndromes, as pessoas com síndromes e psicose infantil. Então, o transtorno global de desenvolvimento, eu coloquei uma definição aí para vocês.
são as alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação e estereotipias motoras. Transtorno do espectro autista, TEA, superdotação, altas habilidades. Então, sabemos que os alunos com talentos, né, e com altas habilidades acadêmicas, né, pessoas com um desempenho acadêmico acima da média, né, também são assistidos pelo AEE, também indígenas e quilombolas. A legislação, ela não menciona essas duas categorias, mas por eles terem uma diferença socioculturais de nós, né, eles também são atendidos com os recursos do AEE. Por exemplo, né, os índios, eles têm a sua língua, né? A primeira língua deles é da cultura deles, depois que vem a língua portuguesa, como o surdo. Primeira língua é Libras, né? Então, eles necessitam, às vezes, de um suporte, de uma acessibilidade, né, que elimine as barreiras para que ele consiga se desenvolver. Eu, quando eu trabalhava na diretoria, eu tinha muita reunião em Bauru, e lá em Bauru, por ter uma comunidade, né, de indígenas, a diretoria de lá fazia também essa assessoria para as escolas da comunidade indígena. Muito bem. Então, a função do professor especialista, ele orienta professores e família. A família é fundamental nesse processo de inclusão, né? Sabemos que, como qualquer outro aluno, a família ajuda ou a família atrapalha. Muitas vezes a família atrapalha porque ainda ela ela está em luto, ela também precisa ser acolhida, ela também precisa ser instruída, ela também precisa ser ouvida. Então, a gente também tem um trabalho emocional com essa família. Às vezes, o aluno é surdo, a mãe não aceita a Libras, né? Acho que vai deixá-los assim, mais estigmatizados na sociedade. Então, isso é um trabalho assim, que a gente vai fazendo aos poucos, tá? É um trabalho de convencimento, mostrar que é importante para o seu filho, tá? A família precisa ser acolhida sempre. E a família, ela nos dá muitas informações, né? Como trabalhamos de uma forma individual, a família nos mostra a história dessa criança através de uma anamnese, nos mostra a funcionalidade dessa criança num ambiente social, né? Porque sabemos que muitas vezes essa criança na minha sala é de um jeito, na sala da professora é outra, no aniversário é outro, no supermercado é outro, né? A gente vai construindo essa identidade dessa criança, principalmente o deficiente intelectual, a gente vai construindo através das informações da família. E a família também tem que estar presente, né, nos momentos por exemplo, assim, aí a gente precisa muito da família, no sentido, assim, de levar essa criança nos atendimentos, respeitar a hora de levar, a hora de buscar, se a gente indica um profissional da área de saúde. Então, a família é fundamental no processo de inclusão. Tá? Também o professor daí acompanha a funcionalidade e aplicabilidade dos recursos. Eu coloquei mais para frente alguns recursos específicos, né? Que ajuda a eliminar as barreiras para a aprendizagem. Então, o professor de AE, ele tem plena condição de acompanhar, né? Esses aparelhos, esses equipamentos, tá bom? É função dele isso. Ele estabelece parceria com o professor da classe comum,
tem, né, a educação acontece lá na sala de aula, então eles têm que estar, sim, presente em todas as situações que o professor desejar, e o ensino colaborativo vem para reforçar essa parceria que nós vamos ver mais para frente. E também fazer parcerias, estabelecer parcerias intersetoriais. Então, a gente também trabalha, assim, com os profissionais da área da saúde, nós fazemos relatório, as nossas informações são muito importantes para um médico, para uma neuro, para uma psicóloga, para uma fono, então a gente faz essas parcerias, tá? E também, quando eu estava dando aula no ciclo 2, porque eu trabalhei com sala de recursos no ciclo 1 e no ciclo 2, eu tinha muitas crianças, muitos adultos, né, jovens, com deficiência intelectual, e que não iriam para o ensino médio, nem para uma faculdade, então a gente fazia parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui em Jaú, e lá eles me orientavam na questão do currículo, nas questões das vagas para o deficiente. Naquela época, assim, o supermercado estava em processo de dar oportunidade de trabalho, como tirar a carteira eles ajudavam a tirar, dar o CPF, para eles poderem ter carteira profissional, era uma parceria que a gente fazia, muito bacana. Então, o plano do AEE, como eu falei, a educação especial, ela é toda individualizada, tá? Então, o professor é responsável por fazer escolhas quanto aos recursos, equipamentos, apoios mais adequados para que possam ser eliminadas barreiras que impedem o aluno de ter acesso e a participação na sala comum, desenvolver suas capacidades e possibilidades. Então, é através do professor do AEE que a gente vai orientando o professor da sala de comum, é que a gente vai eliminando as barreiras do aluno ter acesso a uma educação. Aqui eu coloquei alguns recursos que eu tinha falado, alguns equipamentos, então temos lá a impressora Braille, acionadores, são os mouses adaptados, software para comunicação alternativa, as cadeiras de roda, o sistema Braille, que tem a máquina, né? A informática acessível, olha lá o teclado, o tamanho que é, né? Esse menino tem baixa visão, treinamento de recurso óptico também, olha lá, ele está com 2 recursos, ele tem aquela prancheta que posiciona o livro em pé, e temos também ali a lupa, né? A lupa para ampliar a imagem. Então, muitas vezes, esse recurso, além de estar na sala de aula, ele também acaba ficando além de ficar dentro da sala de aula, ele fica, muitas vezes, dentro da sala de aula. Então, o professor do AEE, ele tem toda a competência de orientar, o professor da sala de comum, não é ele que vai manusear, não é ele que vai saber, né? Ele pode até ser orientado, mas a responsabilidade de acompanhar essa funcionalidade desses equipamentos é do professor do IAE. Por exemplo, um aluno surdo que usa de aparelho, será que a pilha está funcionando, será que não está? Então, a deficiência intelectual, a gente não tem muito, assim, temos a parte de informática, né? Mas, assim, esses recursos mais específicos, a gente já não tem tanto. Em 1998, quando o MEC foi a proposta de transformar as salas de recursos em salas transformar a classe especial em salas de recurso, quando ele lançou esse programa, ele equipou as escolas do Brasil inteiro. Tá? Então, muitas coisas que a gente tem na sala de recurso é dessa época. Tá? Então, jogos, esquema corporal, bandinha, uns legos adaptados, foi tudo dessa época que o MEC mandou para as escolas. Aquelas mesas redondas, armário, televisão 29 polegadas, impressora, e depois cada sistema
municipal, estadual e federal, foram, né, eles têm que suprir as necessidades de cada sala de AEE. Tá? Lá, quando eu estava na diretoria, eu comprava muita coisa, principalmente para os alunos cegos, os materiais, assim, não são baratos, né? A acessibilidade é um pouquinho cara, mas é o que eu falei lá no início, né? São as políticas públicas que têm que ajudar a coisa acontecer. Aí eu coloquei também alguns materiais que a gente produz na sala de AE. Esses materiais foram feitos pelo meu aluno cego, né? Hoje ele está no 2º ano, então o Estevão vai entrar em mais detalhes com vocês. O cego precisa muito do desenvolvimento do tato, né? Da percepção tátil, porque é as mãos que ele vai usar para fazer a leitura em braille, né? O dedo indicador. Geralmente, ainda quando eles estão no processo de aprender o braille, eles têm um pouco de repulsa do toque, então é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Aí eu fiz um varal com as roupinhas e o prendedor para aprender. Foi um projetinho que eu fiz, trabalhando a autonomia. Ele levou também as apostilas para casa, para trabalhar em casa as roupas, né? A independência de colocar roupa, de colocar o sapato, né? O importante para o cego é que o repertório dele de palavras, né? E nesse primeiro momento, quando a criança é pequena, né? Mesma coisa que as outras crianças, a gente trabalha muito no concreto, então objeto, palavra, para ele construir a imagem mental do objeto, do que a gente está falando. Agora, essa imagem mental que ele vai construir, não necessariamente possa ser o que é do objeto, é a forma que ele entende, tá? A gente não tem como a gente vai descrevendo, ele vai percebendo, né? Mas como que essa imagem mental é própria do cérebro. Muito bem. Aí ele tem uma caixa também com palitos de sorvete que eu furei, então ele põe, tira os palitos, trabalha a quantidade, se coloca macarrão, né? Se o palito estiver para baixo, cabe só um macarrão, se tiver mais para cima, cabe 2, dá para trabalhar a quantidade. Tem lá o potinho com a quantidade de números, o número escrito em braille. Tem a cela, que é os pontos, né, do sistema Braille. Eu fiz ampliada com caixa de ovo, que é a mesma coisa que na educação infantil, a gente começa com um espaço, né, maior, depois vai chegando até chegar o caderno, a linha. O Braille também a gente faz dessa forma, tá? Os pontinhos são representados com bolinha de gude, que ele pode manusear, tirar do lugar, porque são 6 pontos, cada lugar, cada bolinha, cada quantidade de bolinha é uma letra. Temos ali um dominó de formas com alto relevo. Aqui também é o projetinho lá de autonomia do zíper, né? Movimento de pinça, também é uma situação de aprendizagem que ele pode trabalhar situações de autonomia, de colocar roupa. Eu mandei também algumas situações para trabalhar o velcro, né? Só o botão ainda que eu não fiz, que eu vou fazer agora nesse segundo momento. Temos também uma cartilha em braille que eu fiz, que são com histórias do Maurício de Souza, cada letra tem uma historinha, tem a representação em braille e tem o contorninho da letra também. Mas aí você vai falar assim, nossa, mas se ele vai fazer leitura em braille, né? Por que a letra? Porque muitas vezes também não tem braille em todos os lugares, né? Ele não vai fazer a leitura, mas ele pode reconhecer, né, a letra, tá? Ele não vai fazer a leitura impressa, mas algumas letras ele pode associar com
a do Braille. E temos lá também uma cela que representa os números, se vocês perceberem, a cela de letra é uma, a cela de números são duas. Tem o que representa, o que diferencia, né, a de letras e números, é que a de número tem esse L invertido aí, né, espelhado. Então, quando ele já reconhece, ele sabe que os próximos sequência de bolinhas, né, de traços, são números, não são letras, tá? Nossa, eu fico impressionada de ver essa leitura em braille, eu acho que, eu não sei não, eles são 10, porque para a gente que não tem todo esse desenvolvimento de todas as habilidades, eu acho super difícil, e é muito bonito ver eles fazendo a leitura. Muito bem. O AE também faz a produção de materiais. Aqui é a professora Juliana, do AE do Laudelino, do primeiro ano. Ela confeccionou, né, uma atividade de discriminação auditiva, ela fez uma sequência de números com tampinhas e também a questão da coordenação motora fina, que era trabalhar com os prendedores, movimento de pinça e fechar as tampinhas, né, as garrafas. Então, aí, vocês estão vendo que a gente acaba trabalhando muito lúdico na educação, nas nossas salas multifuncionais, né? Dá a impressão que, assim, nossa, lá no AE só se brinca. Realmente, lá no AE só se brinca, mas é um brincar, é um lúdico sério, tá? É um lúdico que nós precisamos ter objetivos, né, para chegar a algum desenvolvimento com a criança. Sabemos que, principalmente na minha sala, que a maioria dos meus alunos são deficientes intelectuais, o deficiente intelectual, por ele ter um comprometimento cognitivo, por ele ter um atraso, né, no seu desenvolvimento, tanto cognitivo como motor, trabalhar com com esses materiais confeccionados, com essas coisas concretas, auxilia muito, é um instrumento, é uma metodologia, assim, muito produtiva. Eles trabalham todas as questões sensoriais com essa manipulação, com essa situação lúdica, tá? Então, a gente sabe que o lúdico, a gente vê na educação infantil, né? Como o lúdico é importante para desenvolvimento de habilidades e competências. Então, é um estímulo muito importante. Também o deficiente mental, a gente trabalha muito, pelo fato de ele ter esse atraso cognitivo, a gente trabalha muito questões de pré-requisitos, né? A gente sabe que muitas vezes o aluno tem 7 anos, mas às vezes a idade mental dele é de 4, né, dentro da sala de multifuncional de DI. Então, essa questão do pré-requisito para ele é muito importante para começar uma situação de aprendizagem de alfabetização, tá bom? Aí temos também uma atividade da professora Simone, do AE do Carlota, de 4º ano, a sala estava trabalhando sólidos geométricos, então o que ela fez? Ela relacionou, né, objetos do dia a dia para a criança identificar qual é a forma, né? Então, a bola com a esfera. Então, na verdade, essa nomeação não se faz necessário nesse momento para o aluno deficiente mental. Não é necessário que ele guarde esses nomes, né, que ele saiba quantas hastes. Não, é importante que ele consiga realmente identificar um objeto que tenha a mesma forma, tá? Então, ainda mais objetos do dia a dia que ele conhece. Então, ele pode muito bem fazer essa atividade, ela faz a pergunta e ele vai lá e ele procura, né, a bola, ele vai lá e ele procura qual que é a forma, né, redonda, circular, né? Se quiser falar esfera também pode, mas o objetivo é que ele consiga fazer essa identificação. Mais uma vez, usando as pistas
visuais, né? Para o deficiente mental é muito importante que ele construa esse conhecimento através de pistas visuais. É mais ou menos que nem o autista, tá? Vai mais ou menos na mesma linha. Aqui tem uma atividade que eu fiz com um aluno de 3º ano também, com uma deficiência mental, que a autora pedia para que a criança fizesse, imaginasse o que era o mundo real e o mundo imaginário, né? Então, a minha criança, como fazer isso? Então, eu coloquei 2 figuras, né? A gente discutiu, né? As pessoas, vamos dizer assim, as características físicas que a gente encontra, se a gente encontra pessoas com essas características físicas, então, para eles conseguirem comparar e eles conseguirem formar o conceito do que é real e do que é imaginário. Aqui a professora Janaína, do Enéas, né, do ciclo 2, ela foi desenvolvendo uma atividade de língua portuguesa com os alunos do 7º ano, e era o gênero textual jornal. Então, também ela deu opções para o aluno comparar, fazer chegar à conclusão, o qual é que representava o jornal. Aqui embaixo, né, onde comprava-se revistas, a gente compra na sorveteria, na escola, né, aí tinha uma banca, e também ela se utilizou de 2 fontes, assim, né, reais, né, como da televisão, que às vezes a criança já viu, né, o Jornal Nacional, o Jornal SBT, geralmente o SBT eles conhecem bastante por causa das novelas, né, Chiquititas, para escrever e para fazer a leitura, tá? Também aqui, ela, através eles estavam estudando as tradições culturais da África, então ela exemplificou, né, as tradições culturais, todas com figuras. Tá? Então, essa atividade, não só a criança com deficiência se beneficiaria, como todos da classe, né? Porque para uma criança que não tem contato com escultura, com massa, fica difícil só fazer a citação, sem ter um apoio visual. Aqui eu coloquei as salas multifuncionais da rede, do período da manhã e da tarde. Se a sua escola não tem, né, a UAE, as salas multifuncionais, se você tem um aluno que precisa desse atendimento, ele pode ser direcionado a uma escola, nós somos polos e podemos atender outra escola. As nossas salas funcionam em período contraturno, então para poder matricular na minha classe, no meu período de manhã, os alunos estudam à tarde. Mas sabemos que a gente precisa muito do apoio do pai para levar, muitas vezes a gente entende a situação de trabalho, e às vezes a gente faz alguns acertos, né? A gente pega o aluno do mesmo período, a gente tem uma lista de ouvinte, o que não pode deixar um aluno sem trabalhar. Aqui agora eu vou falar para vocês da consultoria colaborativa na educação especial. Então, como a gente passou daquele momento das classes especiais para salas de recurso, o aluno agora permanece no ensino regular, essa transição, essa forma de trabalho, muitas vezes, o professor ali fica sem saber o que fazer com o aluno. Com a criação desses recursos, né, que é uma possibilidade de ajuda, as universidades começaram a desenvolver projetos, começaram a desenvolver supervisões, trabalho de mestrado, trabalho de doutorado, pensando uma forma de ajudar esse professor lá na sala comum, em relação a esse aluno especial. Então, foi feito há estudos, né? Eu vou mostrar para vocês como que é feito esse projeto, né? A consultoria.
A consultoria colaborativa, ela já existe muito assim na parte de economia, da parte de empresas, né? Que já é bastante difundido isso. Então, e agora eles estão desenvolvendo, nós estamos aprendendo também dentro da educação, tá? Principalmente dentro da educação especial. Então, quem pode participar? A família, o ensino comum, o ensino especial e outros profissionais. Então, o que é uma consultoria colaborativa? É um modelo de prestação de serviço da educação especial, no qual um educador comum e um educador especial dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar um grupo heterogêneo de estudantes, desencadeando estratégias e efetuando plano de ação, intervenção da escola. Então, a consultoria colaborativa, ela é uma parceria entre o ensino comum e o ensino especial. O professor comum, ele tem todas as suas habilidades, a sua competência, a sua experiência, a sua formação, e o professor de ensino especial também, né? Então, existe uma problematização, a busca de uma solução, os dois sentam, montam uma estratégia de trabalho e juntos vão tentar resolver essa situação. Então, lá, o ensino comum, o professor é o agente principal, ele que tem a prática, a instrução, é o dominador dos conteúdos, a metodologia e também a avaliação. O professor de ensino especial, ele é o colaborador, ajuda a fazer a adaptação curricular, tem um segundo olhar em relação àquela situação, ele entra com a teoria e a preparação de materiais. Então, aqui, olha lá, a soma dos dois, né? Também é conhecido como ensino colaborativo, né? A consultoria colaborativa é a união dos dois. Então, acaba sendo uma formação em serviço, tá? Nós aprender a aprender. Então, vou falar os objetivos desse trabalho. Buscar soluções de curto e médio prazo, é desenvolver metodologias de ensino para ter acesso ao currículo, elaborar e executar flexibilização curricular, favorecer a aprendizagem em sala de aula, promover a avaliação diferenciada e melhorar o desempenho do educando. Então, aqui, nesse processo, né, é como se fosse um contrato mesmo. Nós tem duas situações que precisam ser bem relevantes, né? O relacionamento interpessoal e o planejamento. Então, o que a gente vê no relacionamento interpessoal? É uma relação voluntária, o professor não é obrigado a fazer, tá? É uma situação de planejamento juntos, condições de trabalhos iguais, troca e soma de experiências, diálogo, ética e respeito mútuo, divisão de dúvidas, expectativas e frustrações e responsabilidade compartilhada. E aí, agora, lendo, eu pensei, poderia também colocar, né, o sucesso compartilhado, né, a aprendizagem, porque, na verdade, a gente trabalha para o nosso aluno ter sucesso. Isso também faz parte desse contrato, né? Planejamento, né? É ter um espaço físico, implementar uma rotina, organizar o tempo, estabelecer metas, fazer registro, construir uma proposta. Então, vocês viram que eu falei lá que muitas vezes a gente precisa de outras pessoas além só desses dois profissionais. Por exemplo, nós precisamos também do apoio da diretora, sabendo que nós vamos ter, ela pode disponibilizar um lugar, um espaço para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente organizar o nosso tempo. Por exemplo, vamos usar lá uma aula de estudo. Então, a coordenadora também vai saber que naquele momento, de vez ela estar fazendo a leitura do que a escola propôs, ela estará lá fazendo essa consultoria, né? Então, precisa, assim, há momentos que nós precisamos de outras pessoas fazendo parte
ensino, a família, né? Quando a gente for fazer o levantamento de informações, precisamos da família, então não fecha só, muitas vezes, nos 2 professores. Há momentos que outros precisam também fazer parte desse processo. Aí, com esses estudos do mestrado, do doutorado, chegou-se à conclusão que essa questão do ensino colaborativo tem sido mais pontos positivos do que negativos. Então, vou mostrar para vocês algumas conclusões já feitas. Parte da ação para a teoria, reflexão e a modificabilidade da atuação, valoriza a prática docente, trabalho em equipe é a soma de esforços, divisão do trabalho, sustenta a motivação, cria energia e criatividade positiva, a melhoria da aprendizagem, capacita professores e gestores e todos se beneficiam. E os 3 pontos que foi assim relatado como os negativos, a definição de papéis, né? A gente sabe que nós, dentro da sala da escola, não temos tempo, né? Acabamos fazendo muita coisa em casa, então definir quem vai fazer o que, ou quem vai fazer o outro, dividir essa responsabilidade às vezes acaba sendo um empecilho, até pelo fato do volume de trabalho que o professor, né, tem, a socialização de alguns aspectos da sua prática. Sabemos também que o professor muitas vezes é receoso de abrir a sua prática lá em sala de aula, às vezes ele fica temeroso de, será que eu estou fazendo certo? Será que vão me julgar? Então também isso foi apontado, e culturalmente o trabalho do professor é individual, tá? Então, muitas vezes a gente fica ali trabalhando só com a nossa classe, a gente acaba não socializando o que a gente está fazendo, né? Eu percebi agora, né, nessa adversidade com a pandemia, que o ensino remoto, ele nos ajudou muito nesse sentido, né? A gente percebeu pelos grupos do WhatsApp, essa essência do ensino colaborativo, como foi bom a gente dividir as atividades, a gente compartilhar as mesmas ansiedades, então tem grupo do 1º ano, grupo do 2º ano, como surgiu a criatividade, né? Olha, eu uso tal aplicativo, eu faço desse jeito, sustentou a motivação, né? Essa divisão do trabalho, todos acabaram sendo beneficiados, tanto professores como alunos. Foi muito produtivo essa questão da colaboração entre os professores. Está sendo ainda, né, gente? Ainda a gente não acabou esse processo, essa situação da pandemia. E aqui eu fiz uma proposta exemplificando uma situação, né, que não é real, só para vocês terem ideia mais ou menos o que seria uma consultoria colaborativa. Então, nós temos aí a primeira etapa, relatar o objeto da consultoria, firmar o compromisso, organizar o tempo e elaborar uma rotina. Então, a professora da primeira série, a professora Célia, ela estava com dificuldade de trabalhar com uma aluna, fazer a inclusão da aluna numa situação de aprendizagem, e ela entrou em contato com a professora de AEE, e juntas firmaram acordos, sentaram, estudaram, planejaram como fazer essa consultoria colaborativa para eliminar essa dificuldade, buscar soluções para aquela dificuldade da professora, tá? Então, na rotina, houve um levantamento de informações, houve um estudo teórico sobre o tema, o papel do monitor também, que a classe tinha um monitor, a organização dos materiais, a confecção dos materiais, acabei não colocando aí, e o desenvolvimento da proposta. Então, a proposta para ser desenvolvida seria a adaptação curricular, era incluir uma criança portadora de síndrome de Down no projeto interdisciplinar, né, da classe.
Então, era da classe do primeiro ano lá, da professora Célia. O projeto era autorretrato, com os objetivos de esquema corporal e identidade pessoal. E o produto final iria ser uma exposição, tá? Aí, o que aconteceu? Elas sentaram, conversaram, elaboraram, fizeram as atividades, e eu vou colocar como foi o desenvolvimento das atividades, tá? O primeiro foi a caixa surpresa, onde foi confeccionado uma caixa, dentro dessa caixa tinha um espelho, e as crianças abriam essa caixa, e aí elas iam, né, ver a sua imagem, a professora ia perguntar nome, fazer expressões, e nesse primeiro momento, a aluna com síndrome de Down participou normalmente, não precisou fazer nenhuma adaptação. Tá? O segundo momento foi uma música, então elas pensaram em trabalhar a música Boneca de Lata, né, que é aquela que vai falando as partes da bonequinha. Então, foram alguns momentos, a professora de AE participou das atividades, outros momentos não, tá? Mas na elaboração foram tudo pensados juntos. Eles foram para o jardim da escola, lá foi colocada a música, as crianças foram fazendo, né, com as comandas, e aí já houve uma adaptação para a menina. Como essa menina, nós já tínhamos levantado, que ela tinha um tono muscular muito molinho, ela tinha muita dificuldade com os membros superiores. No primeiro momento, a professora fez a música e foi mostrando, né, que a criança observasse como as crianças faziam, ela também fazia, o monitor também fazia, para ver se ela dava uma resposta, se ela tinha uma iniciativa a fazer. Mas ela não fez. Então, nós já tínhamos um plano B, já marcado, que se ela não conseguisse fazer sozinha, o monitor ia direcionar as partes do corpinho dela que a música fosse falando. Então, tudo isso já estava lá no nosso contrato, já estava estudado e já era um plano B que a gente teria se não acontecesse o que a gente tinha pensado no primeiro momento. Na terceira atividade, foi uma atividade gráfica, né, lá na sala de aula, onde as crianças, em processo de alfabetização, iriam, através do banco de palavras, escrever as partes do corpo da bonequinha. Já a menina, foi feita uma adaptação da atividade, já tínhamos conversado com a mãe, né? Nós tínhamos pedido para a mãe que enviasse, na época, que fosse ser utilizada a boneca da menina, com que ela fizesse essa atividade de nomear as partes, relacionar os nomes, de vez fazer na bonequinha impressa, fosse feito na boneca dela, tá? Além da boneca, também o monitor ajudou a fazer na própria menina o toque nela. Então, a professora, a momentos, passavam pela classe, né, para ver se o andamento da atividade estava sendo realizado, e em momentos ela mediava a ação do monitor também, tá? Depois, num quarto momento, foi pedido uma foto, ia ser montada um quebra-cabeça, para as outras crianças, a foto foi dividida em mais pedacinhos, para a menina não. Essa foto foi tirada cópia, 2 cópias foram tiradas, né? No primeiro momento, ela iria montar o quebra-cabeça dela só em 3 partes, tá? Sem esse apoio visual. Então, também teríamos um plano B. Se ela não conseguisse, aí se daria a outra imagem já montada para que ela comparasse, tá bom? Depois, foi feita essa adaptação. Depois, no quinto momento, que era o produto final, que as crianças tinham a tela, iriam fazer seu autorretrato para a exposição. Também a menina participou da exposição, só que o seu autorretrato foi feito de uma outra forma, foi adaptada, né? Houve uma flexibilização. Então, aquela foto que a mãe mandou foi colada numa tela que ela pintou.
Então, ela pintou o fundo da tela. Como a gente já tinha esse conhecimento, a professora já tinha relatado essa dificuldade, né? Não foi usado pincel, nem pincel fino, nem pincel chato, foi usado aquele rolinho, né? Que ficou mais fácil para ela, e aí ela conseguiu fazer lá o trabalho dela, utilizou a cor que ela quisesse, e aí ela fez o fundo da tela. Então, o quadro dela também, né, foi exposto, só que foi realmente de um trabalho que ela fez, tá? Foi a realidade do que ela conseguiu fazer, e que ela participou, e que ela praticamente participou de todos o processo da atividade do projeto que a professora queria desenvolver com a sala. Então, essa situação de aprendizagem, né, que ela fez, foi em parceria com a mãe, com o tutor, com uma professora do AE, né, com a ajuda da diretora, que se prontificou a arrumar um lugar, com a ajuda com a colaboração da coordenadora, que liberou da área de estudo. Então, foi um trabalho colaborativo em equipe. Todo mundo divide, né? Todo mundo tem uma certa responsabilidade e acaba ficando mais, o fardo acaba ficando mais leve, né? Então, parabéns à equipe. Bom, aí eu termino, né? Agradeço a todas pela paciência, estou à disposição na Escola Valdomiro, tá? E no fim, tudo dá certo. Se não der certo, é porque ainda não chegou no fim. Muito obrigada, até a próxima.